Glória a Deus, Jesus é bom, né? Jesus é tremendo, Jesus é maravilhoso. Queridos, ontem nós tivemos a juventude, 12, né? Eclesiastes 12 lá em Nova Lima. No final, dando tempo de deixar o Efraim falar um pouquinho, tá, Efraim? A respeito. E nós vamos agora, também a pastoreada ministrou no evento de mulheres, o pastor Joaquim e a Carla também, no encontro de casais. E o Alexandre e a Vanessa não veio hoje, porque o Alexandre está trabalhando no salão, na reforma, a Vanessa trabalhando. Fabiana, né? O que eu falei? Vanessa. Alexandre e Vanessa é o cunhado da Isabela, né? Alexandre e Fabiana. Fabiana trabalhando e a Kathleen está fazendo prova. Você pensou em falar Alexandre e Priscila, estavam no encontro de casais? O Alexandre e Priscila, nosso filho, né? Nossa nora, também ontem, né, tiveram um compromisso, tudo memorado, né? Então, Rafael e Isabela estavam lá em Nova Lima, a gente estava ali em Barreira, eles lá em Recife, glória a Deus por isso. E vocês orando e intercedendo cada um, né? Abra comigo a sua Bíblia, você pode ficar assentado mesmo. E eu quero que você abra em 2 Crônicas, capítulo 26. Capítulo 26, 2 Crônicas, capítulo 26. Crônicas, capítulo 26. Senhor, eu vou ministrar a tua palavra agora e eu peço que tu me concedas a tua graça, que o Senhor me dê sabedoria, discernimento e unção para ministrar conforme o teu querer e a tua soberana vontade. Ó Deus, em nome de Jesus, eu repreendo toda e qualquer tentativa do adversário contra a tua obra que será realizada, que já está sendo realizada aqui. Ó Deus, e que haja liberdade da parte do Teu Espírito Santo para agir aqui em nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Hoje, ok, pode sentar, obrigado. 2 Crônicas 26, nós vamos conversar um pouquinho sobre esse texto. E o tema da nossa ministração hoje, que eu coloquei, é Deus age de acordo com o nosso comportamento. Então nós vamos caminhando aqui neste capítulo e eu vou fazendo algumas observações. 2 Crônicas 26, a partir do versículo 1. No lugar de Amazias, o povo de Judá pôs como rei o seu filho Uzias, que tinha 16 anos de idade. Depois da morte do pai, Uzias reconquistou e construiu de novo a cidade de Elate. Versículo 3. Uzias se tornou rei aos 16 anos de idade. Ele governou 52 anos em Jerusalém. A sua mãe se chamava Jecolias e era da cidade de Jerusalém. O rei Uzias começou seu reinado aos 16 anos de idade. Quero dizer para vocês que quando Deus tem um propósito na nossa vida, não importa a idade que nós temos. Não importa. Deus, ele faz no tempo dele. Por exemplo, Abraão. Quando Abraão tinha 75 anos, Deus lhe fez uma promessa de que faria dele uma grande nação. Essa promessa foi cumprida quando Abraão tinha 100 anos de idade e Sara tinha 90 anos. Joás era uma criança mais nova do que a nossa netinha Emanuele, que tem 8. Ele era um menino com apenas 7 anos de idade, mas ele começou a reinar sobre Israel, porque Deus tinha um propósito para a vida de Joás. E Uzias já era um adolescente, tinha 16 anos de idade, quando ele foi nomeado, quando ele foi feito rei, porque seu pai faleceu, e ele assumiu, né, o reinado de Judá no lugar do seu pai. Deus não olha a idade, Ele vê o nosso coração. Ele vê aquilo que se passa
dentro de nós. Deus faz um plano e Ele faz acontecer. E eu quero que você saiba que o plano que Deus tem para você, Ele tem esse plano para você. O plano de Deus para você não é o plano de Deus para fulano, nem para cicrano, nem para beltrano. É o plano de Deus para a sua vida. Amém? Você entendeu? Aquilo que Deus tem preparado para você é para você e através de você. E assim aconteceu com o rei Uzias. E ele realmente governou 52 anos em Jerusalém. Mas no decorrer destes 52 anos de reinado, aconteceram algumas coisas boas e aconteceram algumas coisas ruins, para as quais eu quero trazer para cada um de nós nessa manhã uma palavra de alerta, porque Deus age de acordo com o nosso comportamento, porque Deus, Ele nos deu o livre-arbítrio, a livre opção de escolha. A gente vai aonde quer, a gente faz o que quer, a gente caminha da maneira como nós queremos. E Deus, Ele nunca nos força a nada, né? Porque Ele nos deu a condição de termos consciência de saber se o que nós estamos fazendo é certo ou não. No versículo 4 continua: seguindo o exemplo de seu pai, Uzias fez aquilo que agrada a Deus o Senhor. Ele teve um bom ensinamento do seu pai, e ele resolveu andar no caminho que o seu pai também andou. E ele disse, a Bíblia diz que seguindo o exemplo do pai, Uzias fez o que era reto, o que agradava a Deus. Tem mais uma informação importante no versículo 5. Enquanto Zacarias viveu, Uzias serviu a Deus fielmente, pois Zacarias o ensinou a respeitar o Senhor. Durante esse tempo, Deus o abençoou. Então, quando Uzias quando ele assumiu o reinado, ele se lembrou de tudo aquilo que ele tinha visto o seu pai fazendo, de toda a ação do seu pai, a maneira, o caráter do seu pai, o temor que o seu pai tinha a Deus. E a Bíblia diz que, seguindo o exemplo do pai, Uzias caminhou no mesmo trilho, na mesma pegada do seu pai. Mas ele tinha ainda o privilégio de ter um mentor, alguém que pôde ajudá-lo, caminhar com ele, que pôde aconselhá-lo, que foi o profeta Zacarias, que o ensinou a respeitar o Senhor. E ele seguia fielmente aquelas palavras. E a Bíblia diz, durante este tempo, Deus o abençoou. Eu quero dizer uma coisa para você. Você tem ouvido muitas palavras. Você tem ouvido muitas ministrações. Semana passada a pastora Yara ministrou, hoje eu estou ministrando, sempre tem alguém ministrando aonde for, né? Lá na reunião dos homens tem lá o Sandra ministrando, tem o Renatão ministrou ontem lá em Nova Lima. Nós temos tido a oportunidade de ouvir a palavra do Senhor, a palavra de ensino. Nós temos tido a oportunidade de adquirir entendimento a respeito daquilo que nos tem sido ensinado. Queridos, nós precisamos dar ouvidos àquilo que nos é passado, porque nada que nos é passado é em vão. Nós precisamos ter o entendimento de que aquilo que Deus permite que a gente ouça, de acordo com a sua palavra, é para que a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita, seja realizada na nossa vida. É sábio seguir o exemplo dos mais velhos. E Uzias, vendo primeiramente seu pai, e depois que seu pai faleceu, ele teve o Zacarias como seu mentor, ele seguiu o exemplo deles. Os resultados começaram a aparecer, e a Bíblia diz que durante esse tempo, Uzias foi abençoado por Deus. Aonde ele colocava as mãos, o que ele fazia, os planos que ele fazia. Por quê? Porque o rei Uzias tinha um coração rendido a Deus. E assim ele caminhou. E a Bíblia diz no versículo 8, que o poder de Uzias aumentou, e a sua fama se espalhou até o Egito, e os amonitas lhe pagavam impostos. Quero dizer uma coisa para você, que é muito importante você estar atento. Quando Deus começa a te abençoar, as pessoas, Tati, começam a ver que Deus te abençoou. Entendeu, Efraim? As pessoas começam a ter olhos para você, Clécio,
e elas começam a dizer: gente, olha, o cristiano ele é tão abençoado. O que está acontecendo com o cristiano? Por que o cristiano é próspero? Por que a família do cristiano é uma bênção? Por que isso? Por que o Daniel está caminhando dessa maneira? Por que o Renato segue nesse contexto? As pessoas começam a ver, e o que vai acontecer é que a sua fama como homem, como mulher de Deus, ela vai começar a alcançar outras pessoas fora da sua casa, seus amigos, seus vizinhos, seus familiares. Entendeu, Vanessa? Isso vai acontecer. E o que aconteceu com Uzias? O seu poder aumentou tanto que ele ficou famoso até o Egito. E os amonitas lhe pagavam impostos. Mas sabe de uma coisa, Raquel? É preciso a gente ter muito cuidado. Entendeu, Leandro? Nós temos que ter muito cuidado com o poder que Deus nos dá, com a fama da ação de Deus na nossa vida. Entendeu, Paula? Quando Deus faz, é Deus quem fez. Deus quem faz. Ele nos usa, Ele nos dá talentos, Ele nos dá habilidades, Ele nos dá condições de nós nos deixarmos ser usados por Ele. Mas é Deus que está nos abençoando, porque nós estamos andando em submissão à sua vontade, que é boa, agradável e perfeita. E quando a gente obedece a Deus, Isabela, o que acontece? Deus nos abençoa. Deus faz uma grande obra e as pessoas começam a perceber o que está acontecendo conosco. Mas quando a fama chega, nós temos que tomar cuidado. Não é pelas nossas mãos, não é por aquilo que nós estamos fazendo. Às vezes nós até podemos estar fazendo alguma coisa, isso é fato. O que acontecia com o rei Uzias, ele fazia, dava ordens, ele governava, ele ficou famoso por toda a região, mas é porque ele tinha o coração voltado para Deus, Rebeca, e Deus o abençoou. Ficou famoso, ficou muito forte. Olha o que a Bíblia diz a partir do versículo 11. Uzias tinha um exército de homens prontos para a guerra. Eles marchavam para a batalha em grupos organizados de acordo com as listas que estavam aos cuidados do escrivão Jeiel e do oficial Mazéias. O chefe desses dois homens era Ananias, um dos generais do rei. Versículo 12. O exército era comandado por 2.600 chefes de famílias, todos eles soldados valentes, pessoas que eram leais ao rei. O rei era muito protegido. Além dele ter a bênção de Deus sobre a sua vida, ele tinha a bênção, o apoio, ele tinha a lealdade dos seus súditos, das pessoas que estavam com ele, o seu exército, os comandantes. Versículo 13 diz assim: eles comandavam um exército poderoso de 307.500 soldados que estava à disposição do rei nas suas lutas contra os seus inimigos. Vejam bem, 2.600 chefes de famílias, soldados valentes, 2.600 comandavam um grande exército de 307.500 soldados. E a Bíblia diz que esses soldados estavam à disposição do rei nas suas lutas contra os seus inimigos. Quando nós obedecemos a Deus, quando nós andamos de acordo com a vontade de Deus, quando nós seguimos, Marinalva, no caminho do Senhor, quando nós permitimos, Rafael, que Deus esteja nos orientando, porque nós temos um coração rendido a Ele, consequentemente nós temos a disposição para ouvi-lo, para obedecê-lo, para fazer aquilo que Ele tem nos ordenado fazer. Ele levanta pessoas para caminhar conosco. E o rei Uzias tinha 307.500 soldados a seu dispor, além dos 2.600 chefes de famílias que comandavam aqueles soldados. E a Bíblia diz ainda no versículo 14 que Uzias armou seus soldados com escudos, lanças, capacetes, couraças, arcos e flechas e fundas para atirar pedras. E o versículo 15 diz: em Jerusalém, os seus engenheiros construíram máquinas de guerra, que eram postas nas torres e nas esquinas das muralhas, a fim
de atirarem flechas e pedras grandes. A fama de Uzias se espalhou por toda parte, e ele se tornou muito poderoso, pois Deus o ajudava. Ah, meus queridos irmãos, como é bom a gente ter o poder nas mãos. Como é bom a gente ser poderoso, né? Como é bom a gente poder dar ordens, entendeu, Evelyn? É bom quando você diz, faça isso, e as pessoas fazem. Quando você diz, não faça isso, e as pessoas não fazem. É tão bom quando você chega, as pessoas se levantam, te cumprimentam, as pessoas reconhecem o seu valor, as pessoas te admiram, as pessoas sabem que você é um homem, que você é uma mulher de Deus. Quando você abre a sua boca, Deus fala. Onde você está, a bênção de Deus está. Aonde você chega, Deus chega com você, Deus está com você, você se torna poderoso, você se torna famoso, você se torna alguém que as pessoas vão olhar, você vai ter uma visibilidade maior. Quantas pessoas que chegaram numa condição tão importante, chegaram no topo, mas permitiram que o orgulho, que a soberba tomasse conta do seu coração. E aí o que elas fizeram? Elas se acharam que na verdade era por elas. A primeira pessoa que aconteceu isso foi Lúcifer, ele era bonito, valoroso, poderoso, era um querubim. Ele era tão bonito, tão poderoso, tão forte, tão importante, que ele ousou desejar no coração superar o Deus poderoso. Foi o erro dele. E junto com ele, olha que interessante, quando a pessoa recebe um poder, Rafael, ela tem atrás de si uma grande multidão. E junto com Lúcifer, tinha lá miríades e mais miríades de anjos. E eram os liderados dele. E o que aconteceu? Ele fez a cabeça daqueles anjos, se rebelou contra Deus e recebeu a punição. Foi lançado fora dos céus e o destino dele é o lago de fogo e enxofre por toda a eternidade. Mas ele não foi sozinho. Ele foi com todos aqueles anjos que eu servi. Sabe, queridos, é muito importante nós estarmos atentos, para que a gente não pense que nós somos alguém quando Deus faz alguma coisa através de nós. Entendeu, Tatiana? Não pense você, Bárbara, que não, porque Deus está fazendo isso através da minha vida, é porque eu sou alguém. Sim, Deus te deu talento, você fez muito bem em você desenvolver esse talento, entendeu, Leandro? E você está fazendo aquilo que Deus te colocou para fazer. Deus, pela sua misericórdia, está permitindo que você faça, que você siga, Sandra. Então você vai seguindo, Deus é te usando, Paulo, de maneira que o nome dele vai sendo glorificado, o reino do Senhor vai sendo engrandecido, vidas vão sendo salvas, vidas vão sendo curadas, vidas vão sendo restauradas. Ô Clécio, mas aí você diz, puxa vida, sou eu. Né? Até arruma assim, sou eu. Se usa gravata, né? Faz assim. É isso? Sou eu. Sou eu. Quem é você? Quem somos nós? Sabe o que a Bíblia diz, Isabel? Quem somos nós? A Bíblia diz, Vanessa, que nós não somos nada. E menos do que nada as obras das nossas mãos. Agora, agindo Deus, quem pode impedir? Ninguém pode impedir, Renatinho, o agir de Deus. E aí, Marinaldo, o que acontece? Quando a gente se submete a Deus, quando a gente se humilha diante de Deus, quando a gente reconhece que tudo que temos veio do Senhor, como disse João, né? João Batista, o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada, entendeu, Rodrigo? Nada, tudo que nós temos procede do Senhor. Amém. E aí quando a pessoa diz, não, meu trabalho é obra das minhas mãos, eu levanto cedo, levanto de madrugada, deito de madrugada, é porque eu trabalho, é porque eu faço isso. Sim, é verdade. Você faz o seu trabalho, você desempenha bem o seu trabalho, mas a Bíblia diz lá no livro de Deuteronômio, ela nos traz uma palavra de alerta, e diz assim, antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirir riqueza.
Se você não tiver saído, você prostra, não tiver saúde, você prostra, você fica sentado e nada acontece. E não queira então se ensoberbecer pensando que é você, sabe? Que é por você. Deus te usa, entendeu, Paulo? Vai ser pela misericórdia dele, pela bondade dele, Rafael, né? As habilidades que ele tem te dado, use o talento que Deus te deu para honrar e glorificar o nome dele. E aí tem aquelas pessoas que começam a ganhar muito dinheiro, porque Deus faz com que elas sejam muito prósperas. Elas têm uma habilidade, seja da oratória, seja da música, seja do trabalho, da venda, seja lá o que for. A pessoa começa a ficar rica, fica milionária, bilionária. Mas para essas pessoas também a Bíblia traz duas palavras de advertência. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Querido, dinheiro é bom. Dinheiro é bom, amém? Amém. Dinheiro é muito bom. Dinheiro é uma bênção de Deus. Tanto é uma bênção de Deus que Ele é o dono do ouro e da prata. Deus é o dono do ouro e da prata. Mas nós temos que tomar cuidado para nós não colocarmos o nosso coração nas riquezas. Para nós não termos o amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E no Salmo 62, versículo 10, está escrito assim: se as vossas riquezas prosperam, não ponhas nelas o coração. Não coloque seu coração na riqueza. Não coloque. Tudo vem de ti, e em tuas mãos tu dás. Versículo 16, vamos continuar aprendendo com o rei Uzias. Porém, quando se tornou assim poderoso, Uzias ficou cheio de orgulho, e essa foi a sua desgraça. Ele pecou contra o Senhor seu Deus, pois entrou no templo para queimar incenso no altar do incenso. De tão poderoso que ele é, ele achou que ele tinha a autoridade, que ele tinha poder, a capacidade, a permissão para entrar no templo para queimar incenso no altar do incenso. Ele não podia. Aquele era um trabalho apenas dos sacerdotes. Apenas os sacerdotes a eles era permitido entrar lá para queimar incenso. E aí o sacerdote Azarias, né, mais 80 outros sacerdotes, com coragem eles entraram atrás do rei. Versículo 18: e o enfrentaram, dizendo assim: ó rei, o Senhor não pode queimar incenso ao Senhor Deus, só tem esse direito os sacerdotes, os descendentes de Arão, que foram separados para este serviço. Saia deste lugar santo, pois o Senhor pecou contra Deus e por isso Ele não vai abençoar. Não pense que porque você tem poder, que você tem autoridade, que você tem reconhecimento, não pense que porque você é uma pessoa respeitada, que você vai poder fazer aquilo que Deus não te designou fazer. Uzias era um rei poderoso, a sua fama corria por toda a terra. Então ele achou: puxa, então vou entrar lá no templo, né? Eu vou lá no altar do incenso e eu vou lá, né? Eu vou lá para queimar incenso. Eu vou lá fazer alguma coisa? Não, sacerdote, não, eu faço, deixa, fala para eles que eles não precisam, não, eu faço no lugar deles. Não, Deus, Ele chamou, Ele designou, né? A Bíblia diz que a um chamou para apóstolos, pastores, mestres, etc. Deus deu a cada um de nós uma habilidade, uma missão, né? Um chamado. Não queira ir aonde você não foi chamado. Não queira fazer o que Deus não te designou para fazer. Uzias foi designado para reinar, para ser rei, para comandar todo mundo, inclusive os sacerdotes. Mas ele não foi chamado para fazer aquilo que os sacerdotes deveriam fazer. Só que a Bíblia diz que Uzias não gostou dessa repreensão. Ele não gostou. O orgulho, meus irmãos, tomou conta do coração de Uzias. E o orgulho leva à rebeldia. A pessoa se acha acima do bem e do mal e não aceita ser repreendida.
que ela diz assim: você sabe com quem você está falando? Olhe para mim, olhe para a sua insignificância, olhe para mim, veja quem eu sou. Ah, meu irmão, não caia na tentação de falar dessa maneira com as outras pessoas. Lembra de Golias? Golias era um gigante. Ele olhou para o Davi e falou assim: puxa, quem sou eu para vir, olha, enfrentar um cão morto? Né? Não, peraí, não, gente. Vocês estão brincando aí, mandar esse menino, esse moleque aí para me enfrentar? Quem é você? A Davi falou: eu venho contra você em nome do rei de Israel, o Deus soberano. E o que Davi fez? Uma funda, uma pedrinha, e girou e pá, cravou na testa de Golias. E outro dia eu escrevi dizendo que Golias morreu sem saber de quê. A pedra tonteou Golias, ele caiu no chão. Davi foi lá, pegou a espada dele e cortou a sua cabeça e matou. A pessoa orgulhosa, ela se torna rebelde. Ela acha que ninguém consegue ser melhor do que ela. Ela acha que ela está acima de todo mundo e que o que ela faz não importa se está certo ou se está errado. Ela não pode ser repreendida, porque ele é o rei. Ah, queridos, mas até o rei, cadê o Leandro? Até o rei deve ser repreendido. E se você um dia encontrar alguém superior a você, que está fazendo algo que você sabe que é errado e que entristeceu o coração de Deus, peça que Deus te dê graça, te dê sabedoria e te dê coragem para repreender. Deus vai te honrar, porque você vai fazer aquilo é baseado na palavra. Por isso que eles disseram, a Bíblia diz, o grande sacerdote, mais 80 sacerdotes o enfrentaram dizendo assim: ó rei, o Senhor não pode queimar incenso ao Senhor Deus. Eles o respeitaram, falaram: ó rei, o Senhor não pode queimar incenso ao Senhor Deus. O tratamento deles, né? O tratamento, eles não chegaram para o rei e falaram assim: ô cara, que é isso? Você não pode fazer isso não? Ô camarada, desce daí. Não, não. Eles foram com reverência, foram com respeito. Ó rei, o Senhor não pode queimar incenso ao nosso Deus. E eles disseram por que o rei não podia queimar incenso. Eles disseram: só tem esse direito os sacerdotes, os descendentes de Arão, que foram separados para esse serviço. E deram uma ordem. Eles tiveram autoridade para dar ordem para o rei. Veja, era um homem que era famoso por toda a terra, que mandava em todo mundo, mas eles deram uma ordem para ele, disseram: saia deste lugar santo, pois o Senhor pecou contra Deus e por isso ele não vai te abençoar. Ah, meus irmãos, é sério, é muito sério. Só que Uzias já estava na dele, né? E o versículo 19 diz assim: ao ouvir isso, Uzias ficou furioso com os sacerdotes. Ele estava ali no templo, perto do altar do incenso, segurando o queimador de incenso. E no momento em que ele ficou furioso, preste atenção no que aconteceu com Uzias. Ele estava lá segurando, né, o queimador do incenso e não recebeu a exortação, né, a repreensão dos sacerdotes. Ele ficou com muita raiva. Mas a Bíblia diz: no momento em que ficou furioso, isso acontece na hora, Deus não deixa para depois. No momento em que ficou furioso, uma doença contagiosa da pele apareceu na sua testa. Onde foi que a pedra de Davi atingiu o gigante Golias? Na sua testa. E onde que apareceu essa doença contagiosa do rei Uzias? Na sua testa. Deus poderia fazer aparecer no peito, na perna, né, nas costas, mas Deus fez aparecer na sua testa. As consequências de se afastar de Deus, se deixar dominar, pelo orgulho e pela soberba, são terríveis e são imediatas. Queridos, a lepra é a consequência do pecado. Em Romanos 6, versículo 23, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Verso 20:
Azarias e os sacerdotes, vendo que ele estava com aquela terrível doença, o expulsaram imediatamente do templo. Primeiro, eles deram uma ordem para ele sair do lugar santo, não foi? Saia deste lugar santo. Mas aí, porque ele estava prestes a cometer um pecado, mas depois que ele estava imundo, estava doente, que veio a consequência do pecado sobre ele, eles o expulsaram imediatamente. Ele não tinha mais lugar ali. Ele era o rei, mas ele não podia nem ficar mais dentro do templo. E a Bíblia continua dizendo: e ele mesmo tratou de sair depressa, pois o Senhor Deus o havia castigado. Sabe, queridos, aí ele tomou consciência: o que eu fui fazer? O que é que eu fui fazer? O que eu estou fazendo aqui? Tem uma devocional que eu escrevi falando exatamente desse texto: o que eu estou fazendo aqui? Eu imagino que o rei Uzias pensou: o que eu estou fazendo aqui? Gente, por que eu fiz isso? Já era tarde demais. Ele enfrentou os sacerdotes, não aceitou a repreensão, e ele foi castigado por Deus. Ele passou a se tornar um leproso. E no verso 21, a Bíblia diz e finaliza a triste história. A história de Uzias poderia ser um final muito feliz, mas foi um final triste. O rei Uzias sofreu dessa doença até morrer. E olha o que diz a Bíblia: não é que ele teve essa doença. A Bíblia diz: o rei sofreu dessa doença até morrer. Causou muito sofrimento para o rei Uzias. E por ter ficado impuro, ele morava numa casa separada e ficou proibido de entrar no templo. Ah, meus irmãos, quão dura coisa aconteceu com o rei Uzias. Ele entrou no templo, poderia ter entrado no templo, como rei que ele era, mas ele não poderia entrar lá no Santo dos Santos, no local de oferecimento do incenso. Não poderia. Se ele tivesse ouvido a repreensão dos sacerdotes, tivesse dito: não, tudo bem, eu pensei que eu podia, eu não sabia, mas não, ele era orgulhoso: eu sou rei, quem são vocês para me repreender? Ele ficou irado, furioso, e na mesma hora Deus o castigou. Deus fez surgir aquela lepra na sua testa, em todo o seu corpo. Então, sofreu dessa doença até morrer, e por ter ficado impuro, ele morava numa casa separada. Perdeu a família, perdeu a convivência com a família, não tinha mais oportunidade de estar com a mulher, com os filhos, não tinha. Ele passou a ficar isolado, viver sozinho, porque ele era um impuro, ele era um leproso. E ficou proibido de entrar no templo. Não quero lá adorar a Deus. Não, você não pode entrar no templo. Você não pode. Você é um homem impuro. Você não pode. Irmãos, as consequências do pecado são terríveis. As consequências do pecado, meus irmãos, por isso que a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Hoje nós vivemos no tempo da graça, né? Então, mesmo aquelas pessoas que se ensoberbecem, que são orgulhosas, que pecam, se elas se arrependerem, se elas consertarem sua vida, se elas confessarem o seu pecado, se elas se prostrarem diante de Deus, serão perdoadas e serão restauradas em nome de Jesus. E termina dizendo: o seu filho Jotão era quem mandava no palácio e governava o país. O filho dele, que nem rei era, mas o filho dele passou a mandar no palácio e a governar o país. Sabe, queridos, o castigo de Deus na vida de Uzias permaneceu até o dia da sua morte. Ele teve tudo para ser lembrado como um rei que andou segundo o coração de Deus. Mas o seu poder, o poder que ele teve, o derrubou. Viveu o resto dos seus dias longe da família, não pôde mais entrar no templo, ele viveu na sarjeta. Sabe, queridos, é importante nós estarmos atentos com aquilo que Deus está nos dando. Amém?
Fique de pé e eu já vou finalizar. E você que nos assiste, eu quero dizer uma coisa para você. Curva a sua cabeça e feche os seus olhos. Eu quero que você pense bem e reflita naquilo que nós acabamos de ministrar. Tome cuidado com o que você vai fazer com o que Deus te deu. Aquilo que Deus te deu foi com o objetivo de você exaltá-lo, glorificá-lo, engrandecer o nome do Senhor, engrandecer o reino de Deus. Não foi para você. Não foi para você. A Bíblia diz que o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. O salmista Davi disse: que darei eu ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? A Bíblia diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Cuidado com o que você vai fazer com o que Deus te deu. Não se acha acima de tudo. Não se acha acima de todos. Você não é superior a ninguém. A ninguém. Reconheça isso. Seja humilde. Saiba que sem Deus nada seria. Sem o Senhor nós somos absolutamente nada. Guarde aquilo que você tem recebido. Lance mão e utilize de maneira sábia. Utilize de maneira sábia aquilo que você tem recebido. No livro de Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 48, diz assim, preste atenção: aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites, mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido, e aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirá. Você tem recebido a palavra, você tem recebido a orientação, você tem sido ensinado. A quem muito é dado, muito lhe será cobrado. Pai querido, quero te agradecer pela ministração desta manhã. Quero agradecer, Pai amado, porque a Tua palavra nos ensina, nos revela a maneira como nós devemos nos prostrar diante de Ti, como devemos proceder diante do Senhor. E nós pedimos em nome de Jesus que Tu tenhas misericórdia de nós, que o Senhor nos ajude, nos sustente, nos guarde, nos livre de todo mal. Que o Senhor nos livre do orgulho, da soberba, de nós acharmos que somos superiores a outras pessoas. Que nós possamos ter consciência de que o Senhor tem um plano para nós e aquilo que o Senhor tem nos dado a oportunidade de fazer, nós estamos fazendo porque o Senhor nos chamou e nos atribuiu esse chamado, Deus, essa missão. E que o Senhor nos ajude para que possamos fazê-lo com inteireza de coração, com sabedoria e com discernimento. E que nós não queiramos, que nós não nos deixemos levar pela tentação de querermos pensar que somos superiores a alguém. Que o Senhor nos ajude para que nós possamos aprender com o Senhor Jesus Cristo, que sendo Deus, olha, Ele se humilhou e veio ao mundo para morrer, morte e morte de cruz. Nos ajude, Senhor querido, nos guarde e nos sustente, pois nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos.